Sejam bem-vindos, alunos do curso técnico de alimentação escolar, todos os tutores, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 2. A aula passada nós começamos a estudar essa unidade com a parte 1, hoje nós vamos estudar a parte 2, com temas bastante importantes, em que uma aula vai complementar a outra. E hoje nós vamos aprender também questões importantes sobre fichas técnicas de preparo. A aula passada nós aprendemos um pouquinho sobre fator de correção, per capita, sobre algumas técnicas para aumentar, para você produzir uma refeição com qualidade. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema e para isso nós contamos com a presença da professora Ângela. Olá a todos, mais uma vez, é um prazer estar aqui, agora com a aula da professora Sabrina. Contamos com a participação de vocês, é muito importante essa aula de hoje. Isso, então vamos conhecer qual que é o tema da nossa aula. Hoje nós vamos estudar sobre técnica de preparo de alimentos e refeições, estratégia segura de promoção de alimentação saudável, unidade 2, parte 2. Os objetivos da nossa aula hoje é compreender as etapas de produção de alimentos e refeições, conhecer as etapas do planejamento à execução do cardápio e analisar a importância da adequada higienização de alimentos. Etapas de processamento e produção de alimentos e refeições. Esse tema nós começamos a estudar na nossa aula passada e hoje nós vamos continuar. Como transformar o cardápio em uma refeição? Muitas receitas se baseiam em medidas caseiras. Entretanto, muitas não nos trazem todas as informações necessárias de forma a viabilizar e melhorar a padronização das operações. O que a gente aprendeu na nossa aula passada, Que para que uma produção de alimentação atinja a qualidade, seja feita de forma padrão, é necessário estabelecer as medidas caseiras. Mas o grande problema ocorre naqueles locais que utilizam funcionários diferentes ou troca de turnos, porque nem sempre o modo de um funcionário produzir uma refeição e executar uma refeição vai ser igual de outro funcionário. Então, aí surgiu a necessidade da padronização de medidas caseiras. Porém, as medidas caseiras não nos trazem todas as informações necessárias para que a gente produza uma refeição de qualidade. Quais são essas informações necessárias? São informações quanto ao preparo dos alimentos, composição nutricional da preparação e demais especificações do cardápio. E como que a gente obtém essas informações? Através das fichas técnicas de preparação. Você já ouviu falar nas fichas técnicas, no local em que você trabalha, que você atua, utiliza as fichas técnicas? Se você já tem essa experiência com ficha técnica, se você já conhece, mande ali para a professora Ângela no chat como é a sua relação com a ficha técnica, se você gosta de trabalhar com as fichas técnicas e quais são os resultados que você obtém através das fichas técnicas. Mas vamos conhecer um pouquinho para que serve. É fundamental que as unidades de alimentação e nutrição elaborem as chamadas fichas técnicas de preparo para todas as preparações elaboradas. O que são as fichas técnicas? Instrumento gerencial de apoio operacional pelo qual se fazem o levantamento dos custos, a ordenação do preparo e o cálculo do valor nutricional da preparação, sendo, portanto, útil para subsidiar o planejamento do cardápio. E quais são os itens necessários para compor as fichas técnicas de preparação? Tempo total de preparo, como indicadores indiretos da complexidade da preparação, permite avaliar se a unidade dispõe de tempo hábil para a execução da mesma. E valor per capita, que é um fator de correção, e cocção, como nós aprendemos na aula passada. Composição centesimal em macro e micronutrientes da preparação, rendimento e o número de porções.
O que mais? Discriminação de todos os ingredientes e os tipos de equipamentos a serem utilizados. Isso ajuda no planejamento do cardápio, possibilitando a execução de preparações adequadas aos equipamentos, pessoal e tempo disponíveis. Então aqui nós temos um exemplo de ficha técnica de preparação. Nesse exemplo nós temos um hambúrguer de banana verde. Na ficha técnica nós temos descrito aqui ingredientes, peso bruto, peso líquido, fator de correção, per capita bruto do alimento e medida caseira. Você observa que contém muito mais informações do que somente padronizar as medidas caseiras. Então o que a gente aprendeu aqui na aula passada? Que peso bruto, né, dividido pelo peso líquido, você teria o fator de correção e assim sucessivamente. E quais são as vantagens de você utilizar a ficha técnica? Facilita o trabalho do profissional de nutrição, promove o aperfeiçoamento dos funcionários e permite controlar o valor energético total e de nutrientes fornecidos, contribuindo para promoção de melhoria da saúde da população atendida, certo? Com certeza, utilizar a ficha técnica é um benefício, não somente para os profissionais que utilizam, mas para o serviço de alimentação como um todo, né? Porque ali você vai ter informações muito mais precisas, você vai ter uma informação detalhada. É um benefício para quem está planejando essa alimentação e para quem vai executar. Diminui também, elimina as interferências por dúvidas, ou seja, enquanto você está ali executando uma preparação, você não tem a necessidade de estar todo o tempo tirando as dúvidas. Qual a quantidade de alimento que eu vou ter que utilizar, né? Quais são os equipamentos? Como que vai preparar? Não, porque ali na ficha técnica você vai ter já todas essas informações descritas. O que é que você acha, professora? Com certeza vai facilitar o procedimento, os procedimentos, né, professora? Principalmente porque nas escolas nós temos aquele quantitativo de profissionais reduzidos e no que tem esse quantitativo reduzido, o que acontece? É uma sobrecarga de atividades, né? Então ele desempenha inúmeras coisas ao mesmo tempo. Então a ficha técnica vem a facilitar. Isso facilita muito o trabalho. E lembrando, quais são os 3 principais objetivos de uma unidade de alimentação e nutrição? Primeiro, é oferecer uma refeição nutricionalmente equilibrada. Segundo, garantir as condições higiênico-sanitárias do local, certo? E aí, como é que você obtém isso? Através da padronização das receitas, né? E o terceiro item é você satisfazer a clientela. No caso, nosso curso é focado para a escola, para a alimentação escolar, então você tem que oferecer uma refeição que satisfaça as crianças, os escolares, que você vai oferecer essa refeição. Então você obtém isso através da ficha técnica, né, que é o item, o instrumento que ajuda você ali a executar a refeição do dia, tá certo? Continuando aqui, os itens que compõem a ficha técnica, nós temos o preço do preparo, o preço do alimento, o preço por porção, o rendimento, nós temos aqui porção e medida caseira, temos o valor energético total de um indivíduo para uma pessoa, valor energético total da refeição, temos a quantidade de macros, nutrientes, aqui nós temos descrito proteína, carboidratos e lipídios e os demais itens. E além disso, nós temos também o modo de preparo da refeição. Então, toda a ficha técnica deve ter descrito também como é que vai ser executado essa receita. Lembrando que o modo de preparo descrito na ficha técnica tem que ser muito preciso, tem que ser muito claro, de modo que quem leia entenda também, não somente quem escreveu, né, quem está ali descrevendo como deve ser feita a receita, mas que quem leia, quem nunca fez essa receita, possa executá-la de forma adequada. Então, as informações do modo de preparo precisam ser também muito precisas, muito claras e de fácil entendimento, para que não haja erros, não haja interferências no momento de execução dessa refeição, tá certo?
Continuando, agora vamos conhecer um pouquinho sobre a recepção dos alimentos, o momento de recebimento. A gente fala muito isso durante as nossas aulas. Então, ao receber os alimentos entregues pelo fornecedor, é necessário avaliar a sua qualidade a partir da observação direta de suas características organolépticas. O que são características organolépticas? São as propriedades dos alimentos. Então, o modo que a gente identifica a textura, o sabor, o odor daquele alimento, nós estamos utilizando nos nossos sentidos humanos para identificar as características desses alimentos. Então, em outras aulas anteriores, módulos anteriores, a gente já estudou um pouquinho sobre o consumo adequado e consciente dos alimentos, como que a gente faz para identificar esses alimentos. Nós vimos as particularidades de cada alimento e é aí que você deve usar esses conhecimentos na hora de você receber cada alimento na escola, né? Para que você não tenha intercorrências por conta de um alimento que não está adequado para o consumo. Um exemplo, como que deve ser o ovo, né? O que a gente aprendeu do ovo? O ovo deve apresentar uma casca porosa, né? Não deve apresentar uma casca brilhosa. Casca brilhosa já é sinal de que aquele ovo não está novo, que o ovo já está um pouco velho. Então, essas características de peixe, carnes, você deve observar muito bem para que não cause transtorno, né? É no momento de recebimento que você deve verificar essas características, tá certo? Professora, só acrescentando um pouquinho, nesse ato de recepção aí, do recebimento, se você técnico verificou como fornecedor, enfim, que determinado tipo de alimento não corresponde ao que você solicitou dentro dessas características organolépticas, né, tudinho, você no momento é o momento ideal para que você faça a devolução, né? Porque a escola pagou por um produto de qualidade, tem que ser entregue um produto de qualidade, não é verdade? Então, é importante que as comissões de recebimento desses alimentos sejam atuantes. Então, entra a questão do planejamento, você planejar um horário em que o fornecedor vai entregar o alimento no momento em que você pode receber. Porque já pensou se ele entrega no momento em que for melhor para ele, aí você está lá servindo os alunos, você está preparando a alimentação, como que você vai verificar todas essas características, todos esses detalhes, não é? Então, existe esse planejamento. Seu fornecedor, o senhor entrega a tal hora. Então, tal hora a comissão vai estar liberada para fazer esse recebimento da alimentação, dos produtos e verificar todas essas características. Isso, e lembrando, não tenha medo de exigir a qualidade, é um direito seu exigir a qualidade do alimento, receber frutas em maior qualidade. Existe até uma historinha, professora, bem conhecida, que é de um fornecedor que costumava entregar, por exemplo, laranja nos locais, né? Existiam locais que costumavam exigir mais a qualidade dessas laranjas. E daí aqueles locais que tanto faz, né, não estavam nem aí, recebia de qualquer forma, recebia sempre as últimas laranjas, aquelas piores, né? E aí um dia ficou intrigado, né? Por que eu recebo sempre essas laranjas? Aí o fornecedor teve que explicar, porque os outros locais me exigiam de tal forma e tal, e as que ficavam por último vinha para você. Então, tá vendo o resultado de quando você não exige o melhor? Por isso que a gente tem que sempre cobrar dos fornecedores, porque aí eles já vão saber, né, o modo que a gente trabalha, o modo que a gente quer. E aí eles vão melhorar esse padrão de atendimento. Assim, da mesma forma, vocês lembram na agricultura familiar, não é? É uma venda, uma compra direta com o agricultor, então é uma forma deles também estarem aprimorando a qualidade dos seus produtos e da mesma forma o fornecedor entregar justamente o que foi solicitado. Eu pedi maçã ou eu pedi laranja, vai ser entregue laranja. Foi o que foi solicitado, na verdade? Isso. Quando não houver, por algum motivo, aí se faz uma adequação no cardápio. Mas assim, você verificar essas características, você tem que ter um tempo disponível. Não é só ele chegar, entregar e pronto, você dá o recebido. De forma alguma, não está correto.
né? Porque até mesmo você imagina o transtorno que vai causar se você for identificar depois, né, que o alimento estava vencido, que houve qualquer problema, vai ser muito difícil depois da troca. Aí né? ele vai questionar por que não verificaram na hora. Isso. Aí ele fica com a razão dele, né? Então a escola, ela também tem essa obrigação de verificar e ela também tem seu direito, porque ela está pagando por uma alimentação e uma alimentação de qualidade. De qualidade, com certeza. Então exija sempre os seus direitos, tá? Continuando, então, observar a data de validade de fabricação dos produtos industrializados, conferir as condições das embalagens que devem estar limpas, íntegras e seguir as particularidades de cada alimento, checar a rotulagem do produto, avaliar as condições do entregador como uniforme limpo, avental, sapato fechado, proteção para o cabelo e mãos, rede, gorro ou luvas. Isso serve principalmente para entregadores, né, de carne, algum tipo de produtos carnes. Você olhando ali como é que está as condições de quem entrega, você já vai tirar ali como que é as condições do local, né? Então, você avaliando as condições do entregador, você já vai ter uma ideia de como que é o local, tá? E verificando, assim, essas condições, assim, irregulares, né? Vocês também podem estar comunicando as entidades executoras, no caso, as secretarias ou o próprio nutricionista responsável, para que, de repente, se você tem dúvida ou achou alguma irregularidade em relação àquele procedimento, aquele local, não é assim, não está em conformidade, para que de repente se faça uma visita técnica e verifique realmente, tire a prova, faça a prova dos 9, né? Isso. Observar também as condições de transporte dos gêneros alimentícios, coletar, se necessário, amostras para exames de laboratório. Como vocês já devem ter aprendido, né, todo local que produz e serve uma refeição necessita realizar a amostra dos alimentos que vão ser oferecidos. Isso serve para ser um modo de respaldo para que, no caso que ocorra contaminação alimentar ou surtos de alguma doença veiculada por alimento, a vigilância sanitária tenha como fazer análise da amostra desses alimentos que foram coletadas do local. E daí você também tem como comprovar que possivelmente aquele problema não veio certamente do seu estabelecimento, né, do local que ofereceu essa refeição. Então, por isso é muito importante realizar a amostra de alimentos. Exige uma normativa que você tem informações detalhadamente de como deve ser realizada essa coleta de amostras. Um exemplo é a quantidade de no mínimo de 100 gramas do alimento para que sirva, né, como realmente uma amostra efetiva de alimento. Existem outros detalhes, né, que você pode estar pesquisando depois também, tá? Outro item, encaminhar o mais rapidamente possível os produtos para sua área de estocagem, submetendo-os aos processos de limpeza ou sanificação, quando pertinente. Estocagem, ou seja, armazenamento dos alimentos. Esta etapa visa armazenar os gêneros recebidos e também controlar sua entrada na área de estocagem, assim como a saída para o setor de preparo. O armazenamento em geladeira, freezer ou a temperatura ambiente, dependendo do alimento, tá? Então, você pode armazenar tanto em geladeira, freezer ou a temperatura ambiente, dependendo de qual seja o alimento. Fatores que devem ser observados na estocagem: condições ambientais e higiênico-sanitárias satisfatórias de acordo com as normas técnicas estabelecidas, como ausência de ralos, presença de iluminação, ventilação e umidade adequadas, piso, teto e paredes em bom estado de conservação. Utilizar estrados vazados para sacarias, afastados da parede e elevados do piso, e prateleiras distantes do piso, do teto e da parede, a fim de facilitar a ventilação e evitar excessos de umidade nos produtos.
Estrados e prateleiras devem ser de material liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza. E se tiverem pés, devem ser protegidos por canoplas, que são protetores que impedem que insetos e roedores subam por eles. Então, olha só qual que deve ser a distância mínima de prateleira da parede. No mínimo 10 centímetros da parede, as prateleiras devem se apresentar, no mínimo 60 centímetros do forro e 20 centímetros do piso. Lembrando que nós temos 25 centímetros do piso, isso. Lembrando que nós temos essas normas, né, que prateleiras, estrados, tem uma distância mínima da parede, piso e forro. Mas no momento de visita técnica, é claro que essas distâncias elas não vão ser medidas ali por réguas. O que importa é que essas distâncias sejam visivelmente identificadas, de forma que você identifique que ali existe uma distância em que proporcione a circulação de ar, favoreça as atividades de higienização no local, não tenha acúmulo de sujidades nos cantos, porque a gente sabe que um dos maiores problemas do serviço de alimentação, na área de armazenamento, de estoque de alimentos, é justamente o surgimento de pragas, né, de algum animal, de algum inseto que possa ali estar contaminando os alimentos, principalmente formação de ninhos nos cantos das paredes, entre prateleiras e parede, tá? Então, a importância de você dar esse espaçamento para que não tenha contaminação do alimento e que o ar possa circular de maneira adequada, tá? Então não é necessário que você fique decorando centímetros não. Manter portas sempre fechadas, com proteção contra insetos e roedores. Lembrando que as portas é necessário que elas tenham fechamento automático e, se possível, tenham um protetor de rodapé para que não entre nenhum inseto por debaixo da porta e que essa porta não fique todo o tempo aberta, tá? Realizar a retirada de gêneros alimentícios seguindo o critério da validade, ou seja, primeiro que vence, primeiro que sai. Utilizar também métodos apropriados de estocagem, armazenando os alimentos em grupos por tipo ou espécie, grãos, conservas e temperos. Utilizar materiais específicos para guardar os alimentos, como vasilhames plásticos com tampa, monoblocos, saco plásticos apropriados e filme de PVC transparente. Evitar a presença de equipamentos que possam alterar a temperatura da área de estocagem, como geladeiras, congeladores, aquecedores, tubulações de água ou de vapor. Lembrando aqui, esse item vasilhames, materiais específicos para acondicionar os alimentos, é muito importante, porque às vezes a gente observa manias do manipulador, manias do local de armazenar alimentos em potinhos de manteiga, de sorvete, que não são vasilhames adequados. E aqueles alimentos que foram abertos e não foram usados em sua totalidade precisam ser corretamente identificados, com nome, data de validade, data de abertura, tá bom? Para que no momento que tem alguma vistoria da vigilância sanitária, você tenha ali todas as informações certinhas desse produto em vasilhas específicas para acondicionar esses alimentos, tá certo? Guardar os produtos alimentícios separadamente dos produtos de limpeza e de higienização, bem como dos descartáveis. Nada de guardar produtos de limpeza dentro da área de estocagem de alimentos, tá? Algum tipo de produto que você vai utilizar para limpeza de chão, vassoura, rodo, não podem estar armazenados junto com os alimentos, tá? Isso é uma questão de segurança. E controlar também diariamente a entrada e a saída de gêneros
de estoque, fazendo o registro em impressos adequados. Isso é uma maneira de você até facilitar o seu trabalho de controlar o que é que você utilizou, o que é que você ainda tem disponível. Então você pode anotar todo dia em planilhas o que foi utilizado, o que está sobrando, o que é que você ainda tem em estoque, para que você não fique perdido no decorrer do seu trabalho, que você tenha uma organização a mais na execução de todas as suas atividades. A organização de prateleiras, armários e geladeira, além de ajudar muito no dia a dia da cozinha, ajuda também a evitar desperdícios e contaminações de alimentos. Então, como que deve ser o armazenamento de alimentos na geladeira? Vamos conhecer um pouquinho. Na prateleira superior, ou seja, aqui nessa prateleira, devem ser armazenados frios e sobremesas. Prateleira intermediária, prateleira do meio, sobras de alimentos, carnes em fase de descongelamento ou temperadas. E prateleira acima da gaveta, tá? Essa daqui, frutas, deve ser armazenada as frutas. E na gaveta inferior, nessa gavetinha aqui, deve-se armazenar verduras de folhas e legumes, tá? Gaveta superior, iogurtes, manteiga e requeijão. E na porta, nessa parte aqui, caixas de leite, sucos, maionese e ketchup. Professora, o correto armazenamento do alimento é uma forma muito boa, né, de você se organizar na cozinha, né, ver o que tem em estoque. O que a senhora acha dessa questão? É aquilo que eu sempre falo, entramos aí na questão do planejamento. É ótimo organizar tudo conforme a professora falou, mas para que isso aconteça, você tem que ter um quantitativo também de equipamentos, né? Então nós sabemos que as nossas escolas não têm esse quantitativo de equipamentos para que armazene tudo, a quantidade, né? Então, mais uma vez, solicitar por etapas a questão do fornecimento, da entrega do alimento para aquela semana, justamente para não ter a questão do desperdício e você chegar a ter alimentos estragados, desperdícios e até que podem acontecer também aquela questão da contaminação, como nós vimos na aula anterior. Se você tem um armazenamento que é inadequado, então você pode ter determinados tipos de perigos. Perigos, não né? É? Isso mesmo. Então vamos entrar aqui já na questão de higienização. Diferentes agentes podem tornar os alimentos inaptos para o consumo, tais como físicos, através de pelos, pedaços de vidro, pedras e plástico, químicos, resíduos de substâncias tóxicas e biológicos, contaminação por vírus, bactérias, fungos e vermes. Então nós temos esses 3 tipos de contaminação que você também já deve ter aprendido, que são contaminação física, química e biológica. E justamente isso, professora, foi visto na aula anterior da professora Caroline, né? Isso, a diferença de cada tipo de contaminação, isso, né? Com certeza. Então, olha só, as patas, as asas e os pelos dos insetos podem ser ao mesmo tempo fonte de contaminação física e biológica, pois podem carregar outro tipo de perigo, que são os micro-organismos. A gente não sabe onde esses insetos pousaram, né? Principalmente moscas. A gente não sabe qual foi o local que as moscas pousaram, e daí por isso esse maior perigo da contaminação pelos insetos, através das patas, das asas, tá? Então, ficar muito atento ao risco de contaminação física e biológica também. Por isso, os insetos representam perigos sérios ao pousar sobre alimentos prontos para consumo, podendo contaminá-los com salmonela ou Escherichia coli, por exemplo. São os 2 principais de contaminação de alimentos. Aqueles alimentos que foram identificados com uma contaminação por esse micro-organismo, por essa bactéria Escherichia coli,
pode-se saber que foi uma contaminação de origem fecal, ou seja, não foi utilizada a correta manipulação, não foram utilizadas as condições higiênicas sanitárias adequadas. E aí o alimento acabou sendo contaminado por esse tipo de bactéria. A outra bactéria é a salmonela, também muito conhecida. É uma bactéria que contamina principalmente carnes de aves, outros tipos de carnes, laticínios, como queijos produzidos a partir de leites não pasteurizados, e aí acaba contaminando esse alimento. Então tem muito atenção com as preparações que se utilizam leite, como por exemplo maionese, ovos, tá? Que podem também ter o risco de contaminação, causar algum surto por essas bactérias, Salmonella e Escherichia coli. Então, seriam os micro-organismos os únicos contaminantes dos alimentos? A gente viu que não, né? Porque além da contaminação biológica, nós também temos a contaminação química por agrotóxicos, produtos de limpeza e a contaminação física através de cabelo, brinco e esmalte. Então, por isso que a gente fala, utilizar sempre todos os equipamentos de proteção individual adequadamente, não utilizar esmaltes na unha, porque esse esmalte pode descascar, cair sobre o alimento e acabar causando uma contaminação física, tá? Contaminação química também. No momento que você estiver manipulando esse alimento e se for ali em cima da pia, cuidado com o detergente. Esse detergente também pode contaminar esse alimento e causar uma contaminação química. Então não é tão simples assim. De qualquer modo, a gente está exposto, né, a contaminar os alimentos. A gente sabe que o manipulador é o principal meio de contaminação dos alimentos, então por isso que a gente deve ter muito cuidado. Os manipuladores, como eu falei, são a principal causa de contaminação dos alimentos. Por isso é tão importante usar luvas, máscaras, toucas, lavar muito bem as mãos após ir ao banheiro e antes de manipular qualquer alimento. As mãos também precisam ser lavadas quando manipulamos um alimento cru e em seguida passamos a preparar um alimento cozido. Por quê? Porque isso pode causar uma contaminação cruzada. Você vai estar passando uma bactéria, um micro-organismo do alimento cru para um alimento que já está pronto. Então, ter esse cuidado quando você for preparar um alimento cru, preparar em um local diferente do local que está sendo embalado ou terminando de preparar um alimento pronto, tá? Para não ter esse risco de contaminação cruzada. E uma curiosidade. Os pesquisadores calculam que aproximadamente 100 milhões de indivíduos, considerando-se a população de todos os países industrializados, contraem doenças transmitidas por alimentos. O que causa maior espanto é que, estatisticamente, 85% dos casos poderiam ser evitados simplesmente se as pessoas manipulassem corretamente os alimentos. A gente vê muito na mídia, né, causas de doenças transmitidas por alimentos. Certamente essas notificações seriam muito maior se todas as pessoas notificassem nos hospitais, nos postos de saúde que essa doença foi transmitida por alimento. Porque muitas vezes, né, professora, a pessoa tem um sintoma de diarreia, dor de cabeça, vômito, mas não sabe que foi do alimento. E o que nós percebemos, professora, é que essa questão que poderia ser evitada, às vezes, por algumas pessoas que trabalham com alimento, é a questão da falta de informação. Então, às vezes, são cuidados básicos, simples, que ela não tem essa orientação. Isso. Daí a importância de se ter constantemente capacitações. Isso aqui é uma forma de nós estarmos levando para vocês conhecimento de coisas, assim, podemos considerar simples, mas que fugiu ao conhecimento, né, que vocês não tinham inseridos na rotina e que a partir de agora, com certeza, vocês vão inseri-los. Por quê? Porque é de primordial importância para evitar essa questão de DTAs, né? Vão passar a ter uma atenção maior, né, quando estiver manipulando o alimento, lembrar da aula, do curso técnico, né, são questões simples, né? Simples e até
também ser multiplicadora para os colegas. É o que eu falei na aula anterior. Existem pessoas que não têm essas informações básicas. O exemplo, a questão na cozinha. Está o manipulador, mas aí aparece o colega, quer conversar, um quer tomar um cafezinho, vai, um entra e sai. Então, quem tem que estar na cozinha é o manipulador, é o técnico. E aí você pode, de uma certa forma, estar levando agora essas informações de um jeitinho todo especial, né? Porque as pessoas nem sempre interpretam da forma, né, que tem que interpretar, e conversar direitinho, levar a informação, explicar o porquê da importância de se reduzir essa questão do entra e sai na cozinha, levar para o seu gestor também, e com certeza algumas pessoas desconhecem essas informações, né? Isso, a gente sabe, né, que muita gente hoje precisa dessas informações, né, e você sabendo agora, você pode ajudar a compartilhar essas informações tão importantes que você está aprendendo hoje. E agora vamos entrar na questão dos alimentos crus. Alimentos crus podem levar organismos causadores de intoxicações alimentares para dentro da cozinha, além de contaminarem diretamente alimentos já prontos, podem também causar a contaminação de superfícies e equipamentos que entram em contato com os alimentos. Por isso, é importante que se manipulem alimentos crus, não higienizados e os prontos para consumo em locais distantes um do outro. Não podemos utilizar na mesma ocasião os mesmos utensílios para os dois, para evitarmos que os crus, sem higienização, contaminem os que já estão prontos, né? Muitas vezes isso passa meio que despercebido, né? Às vezes ali você pode estar manipulando uma carne crua em cima de uma tábua e daí de repente tirar, colocar uma hortaliça na mesma tábua sem dar essa devida atenção, mas conscientize-se de que um alimento cru já pode contaminar um outro alimento que já está pronto para consumo, né? Principalmente se você utilizar o mesmo utensílios, como facas. Utilizar uma faca para cortar um alimento cru e em seguida com a mesma faca já cortar um alimento pronto, vai estar correndo o risco de você passar um micro-organismo para um alimento que já está pronto, tá? Então são pequenos detalhes, pequenas questões que muitas vezes a gente faz sem perceber, mas que já pode estar ali proporcionando o risco de contaminação, tá? Então lembre-se de que temperos também podem ser fontes de contaminação, devem ser armazenados corretamente e se forem utilizados crus, precisam ser previamente higienizados, como qualquer hortaliça, como no caso da salsa, da cebolinha e do coentro. E aqui é uma informação bem importante dessa portaria que eu citei aqui, que alguns alimentos que não necessitam de desinfecção. Quais são? Frutas cujas cascas não são consumidas, tais como laranja, mexerica, banana e outras, exceto as que serão utilizadas para suco. Frutas, legumes e verduras que irão sofrer ação do calor em temperatura no interior que atinja no mínimo 74 graus, que é uma temperatura que poderia estar ali matando os micro-organismos. E ovos inteiros também, eles devem ser consumidos após a cocção atingindo 74 graus no seu interior. Lembre-se, para verificar essa temperatura, utilizar os termômetros próprios de alimento. As falhas nos procedimentos de higienização de equipamentos e utensílios permitem que os resíduos aderidos aos equipamentos e às superfícies se transformem em potencial fonte de contaminação cruzada. Para a adequada limpeza dos utensílios, é importante o uso de água limpa, já que a água pode ser veículo para muitos micro-organismos causadores de doenças. Então, encanamentos de água devem estar em estado adequado de conservação e sem infiltrações, evitando o contato entre água potável e não potável, tá? Então, muito cuidado com os equipamentos ao qual os alimentos vão estar em contato, né? Os principais são cortadores
descascadores, que muitas vezes podem ali ter um resíduo de um alimento e você acabar não percebendo, tá? E esse resíduozinho que ficou ali por bastante tempo já pode ter sido propício para desenvolver alguma bactéria que quando vier o próximo alimento que entrar em contato com esse equipamento, ele vai acabar também contaminando. Então, dessa forma, também é uma contaminação cruzada, que você vai estar passando uma bactéria de um outro alimento que passou por esse equipamento e esse equipamento vai adquirir essa bactéria e passar para outro alimento e assim se torna um ciclo de contaminação. E olha só a frequência de limpeza, o que deve ser limpo, né? Então, devemos fazer limpeza diária de acordo com o uso de pisos, rodapés, ralos, pias, sanitários, cadeiras e mesas do refeitório, tá? Diariamente tem que ser feita essa limpeza e de recipientes de lixo. Logo depois do uso, equipamentos como liquidificador, batedeira, utensílios, talheres, tábuas de carne, descascador de legumes, entre outros, e bancadas e superfícies de manipulação. Limpeza semanal da parede, portas e janelas, prateleiras como armários, coifas, geladeiras, câmaras e freezers. Limpeza quinzenal do estoque, limpeza mensal de luminárias, interruptores, tomadas e telas, e limpeza semestral de reservatório de água. Outras fontes de contaminação também: esponjas, panos de prato, ambiente, presença de animais na cozinha, lixo e entulho nas proximidades, tá? Por isso que a gente deve estar sempre trocando a esponja, o material que a gente faz a higienização dos utensílios, e também não se deve utilizar panos de prato, né? Porque é uma ótima fonte de contaminação os panos de prato, tá? Então, ficar atento também a essas fontes de contaminação. E é imprescindível a educação e o treinamento constante dos manipuladores, pois permitem que eles adquiram conhecimentos de meios e processos que possam contribuir para a produção de uma alimentação sem contaminantes e, por isso, mais segura para as crianças, tá? Então, é por isso que é importante você estar adquirindo essas informações, né? Porque são informações simples e que muitas vezes faz tempo que você não passa por uma atualização, faz tempo que você não entra em contato com essas informações. Então, é um modo de você relembrar essas informações pertinentes para aqueles que trabalham diretamente com manipulação de alimentos. E nós somos, né, os principais veiculadores de saúde, né? Porque você é quem produz essa refeição, né? E, consequentemente, essa refeição precisa ter uma qualidade, garantir refeições equilibradas nutricionalmente, né? Oferecer uma refeição que satisfaça todo, né? E que atenda principalmente o objetivo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, professora? Com certeza. Então, eu ressalto aqui novamente a importância do compromisso do técnico, né? Então, em todas as etapas ele está presente, do recebimento ao posicionamento, à limpeza, enfim, diariamente. E diariamente todos esses procedimentos de higienização têm que ser realizados para que você ofereça uma alimentação com qualidade, segurança alimentar, que é justamente o que propõe o PNAE. Isso, então, dê sempre o seu melhor, faça sempre o seu melhor, né? Em casos de dúvidas, esteja sempre consultando o material do curso, consultando normas pela internet. Desse modo, você vai ficar sempre atualizado sobre essas questões que a gente necessita ter sempre em mente, tá? Que são questões super importantes. Então, vamos agora dar uma pausa e desenvolver as nossas atividades. Voltamos em seguida, tá? Até logo! Olá,
estamos de volta, sejam bem-vindos novamente. Agora nós vamos realizar as correções das atividades. Qualquer dúvida, lembrando que você pode ali interagir com a gente pelo chat com a professora Ângela, mande suas dúvidas, seus questionamentos, tá bom? Para enriquecer a nossa aula e para a gente também compartilhar as experiências de você com os outros alunos, tá bom? Então vamos começar pela questão 1. A ficha técnica de preparo é um instrumento de apoio operacional, pelo qual se fazem a ordenação do preparo, o cálculo do valor nutricional, o levantamento dos custos da preparação, sendo, portanto, útil para subsidiar o planejamento do cardápio. Marque o item que não é necessário para que os objetivos da ficha técnica de preparo sejam alcançados. Então, o que a gente aprendeu na nossa aula sobre as fichas técnicas, né? A ficha técnica é um instrumento que proporciona ao profissional que está executando a refeição, que está ali fazendo a refeição, uma orientação melhor, né? Uma recomendação sobre as quantidades de nutrientes, tem ali detalhadamente as informações necessárias. Mas quais são essas informações que necessitam estar na ficha técnica para que os objetivos sejam atendidos? Então vamos analisar aqui. Afirmativa A, fator de correção. O que a gente aprendeu sobre fator de correção, né? O item que precisa estar na ficha técnica, né? O fator de correção se refere às partes dos alimentos que vão ser descartadas, né? Então você tem ali um peso bruto do alimento, um exemplo, uma maçã. A partir do momento que você retira as sementes dessa maçã, que você retira as cascas dessa maçã, você já vai ter o peso líquido da maçã. E essa parte que foi retirada vai ser o fator de correção. Então você dividindo o peso bruto pelo peso líquido, você vai achar o fator de correção do alimento. Então o fator de correção é sim o item que necessita estar na ficha técnica para auxiliar na produção da refeição, tá? Questão B. Composição nutricional, correto. Toda ficha técnica precisa ter ali a composição centesimal de macro e micronutrientes, ou seja, precisa conter o valor energético total da refeição, o valor energético individual de um indivíduo da refeição por porção, precisa conter a quantidade de carboidratos, proteínas e lipídios, bem como os micronutrientes, né? Cálcio, ferro, os principais. Não é necessário que estejam presentes todos os micronutrientes, mas alguns dos principais nutrientes mais importantes que vão estar ali compondo aquela refeição, tá ok? O próximo é per capita, certo? Per capita é uma expressão que se refere a por pessoa, por cabeça, tá? Então significa a quantidade de uma refeição de um alimento para uma pessoa, tá? Então nós temos, por exemplo, o peso bruto per capita, o peso líquido per capita, tá? Seria para uma pessoa, tá? Então necessita sim estar na ficha técnica. O outro item correto é o modo de preparo. Como já foi citado na nossa aula, as fichas técnicas precisam ser descritas detalhadamente o modo de preparo, de modo para que quem nunca fez essa receita, quem nunca preparou esse alimento, no momento que está lendo as instruções de como executar essa refeição, ela faça de forma correta, para que no final seja atingido o objetivo, o resultado necessário, tá bom? Então é necessário que esteja descrito todas as etapas do modo de preparo dessa refeição de maneira precisa. E a afirmativa D é o item que não precisa estar necessariamente na ficha técnica, que é a sazonalidade, né? O que a gente aprendeu sobre a sazonalidade? A sazonalidade é um item que você necessita considerar para planejar um cardápio, tá? Quando você vai planejar o cardápio, por exemplo, planejar o cardápio da alimentação escolar, a legislação do PNAE prevê que você preconize os alimentos da época, né? Para isso você tem uma tabela de safra, que você pode ver a sazonalidade de cada alimento. Mas para a ficha técnica não é necessário que você considere essa sazonalidade, porque ela já vai estar ali preconizada no cardápio, tá? Então não é um item essencial para você atingir os objetivos da ficha técnica, tá ok? Então a afirmativa errada é a afirmativa D.
Questão 2. Em relação à disposição dos produtos na área de armazenamento de uma unidade de alimentação, podemos afirmar que: questão A. Os produtos sem data de validade pré-estabelecida devem ser posicionados de modo que sejam utilizados em primeiro lugar, tá? É o item incorreto, né? Porque a gente sabe que todos os produtos necessitam apresentar data de validade. Aqueles que vão vencer primeiro, né, deve estar ali, primeiro que vence, primeiro que sai. Deve seguir essa ordem de utilização. A afirmativa B. Os produtos devem ser dispostos sobre prateleiras, estantes ou paletes encostados na parede. Errada, não é verdade? A gente viu que prateleiras, estantes, estrados ou pallets precisam estar ali, precisam ter uma distância mínima da parede, né, do piso, do forro, para que a circulação de ar ocorra de modo adequado, para que não haja acúmulo de sujeira e para que favoreça as atividades de higienização, né? Porque você imagina uma prateleira que é muito encostadinha no canto da parede. Como é que você vai fazer a higienização adequada daquele local se você não consegue ali fazer, né, alcançar, ter a limpeza? Então pode ser um meio propício para acumular sujeiras ou insetos ou algum tipo de praga, tá? Então necessita ter uma distância mínima. A alternativa correta é a letra C. Vamos ver. Todo material de limpeza e higiene deve ser armazenado separadamente dos alimentos, né? Correto. Os alimentos, os materiais de limpeza, de higiene, os materiais descartáveis e produtos alimentícios precisam ser armazenados de modo independente. Cada local precisa ter o seu local específico de armazenagem, sem que um tenha contato com o outro e assim evitando o risco de contaminação cruzada. Alternativa D. As prateleiras devem estar a 10 centímetros do chão para favorecer a circulação de ar, não havendo legislação que regulamente a distância em relação ao teto. Alternativa errada porque a gente viu que existe uma portaria sim que normatiza a distância mínima que prateleiras, estantes devem ter em relação ao teto, piso, tá bom? E paredes, tá? Então, essas distâncias, elas são regulamentadas sim em legislação. Professora, nós temos alguma interação dos nossos alunos, alguma resposta diferente? Nós entendemos que todos estão atentos à correção. Para o momento, compartilhar alguma experiência, nós estamos esperando. Isso, mande aí a sua contribuição, tá? Então, vamos continuar com a questão 3. Quanto ao armazenamento de alimentos, é correto afirmar que a estrutura física da despensa deve ser iluminada com a entrada de sol diretamente, assim como possuir janelas basculantes. O que faz essa alternativa errada? A gente sabe que não deve ter entrada de sol diretamente. Essa luz solar não deve atingir diretamente os alimentos. Deve ter ali um ambiente propício, assim como janelas basculantes. O que são janelas basculantes? São aquelas janelas que tem uma alavanca que você empurra e o vidro vai para trás. No caso de ter janelas desse modo, não é possível você ter ali uma tela, né? Uma tela de modo a impedir a entrada de insetos, pragas e vetores, tá? Então, por isso que, né, muitas vezes não é permitido utilizar janelas desse tipo, porque não permite você ter a presença ali de uma tela para proteger a área de armazenamento, tá ok? B. A despensa deve evitar as fiações elétricas expostas e o piso deve ser impermeável. Alternativa correta. As fiações elétricas, elas devem estar protegidas por tubulações, não devem estar expostas, tá? Porque se estão ali expostas, vai dificultar o processo de higienização e de limpeza do local, tá? Então, precisam ser devidamente protegidas e o piso também deve ser um piso impermeável. C.
Os produtos descartáveis podem ser armazenados nas mesmas prateleiras dos produtos alimentícios. Alternativa incorreta, a mesma coisa da questão anterior. Os produtos descartáveis devem ser armazenados em local diferente dos produtos alimentícios, tá? D. As pilhas de produtos ou caixas devem ser armazenadas próximo à parede. Errada, tá? As pilhas de produtos alimentícios, elas devem ser armazenadas com no mínimo 40 centímetros de distância, tá, da parede e entre uma pilha de alimento e outra. Então, também deve ter essa distância mínima para pilhas de produtos de alimentos na área de armazenamento, tá certo? Questão 4. De acordo com a periodicidade da higiene, esta deverá ser. Vamos analisar. Afirmativa A. Semanal para pisos, rodapés e ralos. Errada, por quê? A higienização de pisos, rodapés e ralos deve ser diária. Então, diariamente você deve estar limpando o piso, os ralos, se tiver no local, né? De modo a propiciar um ambiente mais limpo e mais adequado. Alternativa B. Quinzenal para tomadas e interruptores. Alternativa errada, por quê? Só é necessário que você faça essa limpeza mensal, tá certo? E não é necessário que você de 15 em 15 dias fique limpando tomadas e interruptores. Alternativa C. Mensal para paredes, portas e janelas. Qual é o erro aqui? No caso é mensal, está errado. Seria semanalmente você deve fazer limpeza de paredes, portas e janelas, tá certo? E alternativa D, semestral para estoque e estrados, tá? Na área de armazenamento deve ter uma limpeza de no mínimo 15 em 15 dias, tá? Limpeza quinzenal. E a alternativa E é a alternativa correta, que seria a limpeza diária para sanitários, pisos e pias, tá? Um modo de você controlar esse processo de higienização dos locais, do ambiente, da área de armazenamento, estoque, é você elaborar planilhas de controle, né? Então ali você vai ter direitinho qual que é a frequência que você tem que limpar o refeitório, as mesas, a área de armazenamento, os freezers da geladeira. Você vai ter ali certinho anotadinho e a cada limpeza, a cada higienização, você anota ali o nome do responsável que fez essa limpeza, qual foi a data, para que você tenha um controle certinho e até serve um meio de você comprovar que realmente essas operações foram realizadas, né, professora? E aí, com esse esquemazinho de limpeza, né? Aí não vai ficar sempre mais um sobrecarregado do que o outro, né, professora? Pode ter aquele esquema de rotatório, rotatório, né? Escalas de limpeza também, né? Isso, isso é excelente, porque todos participam e todos se comprometem. Ao passo que simplesmente uma pessoa tomar a frente, só aquela pessoa fica responsável. Isso, porque se às vezes você não utiliza esse método de escala, né? Pode ser que uma pessoa fique esperando pela outra para fazer, né? E aí se você já tem ali pré-determinado o que cada uma vai fazer com qual frequência, né, não vai ter como fugir da obrigação, não é verdade? Isso é verdade mesmo. Então, esse é um ótimo método, tá? A questão 5. O técnico em alimentação escolar, antes de iniciar essa questão, só lembrando aqui, essa questão é uma questão bem importante que já vai de você utilizar a sua interpretação, os conhecimentos que você já tem adquirido durante o curso técnico de alimentação escolar, tá? É uma questão que não é difícil, mas que você analise bem para você tentar atingir a resposta, tá? É uma questão que vai ali de interpretar um pouquinho. O técnico em alimentação escolar de determinada escola, responsável pela recepção de mercadorias, precisou decidir sobre a devolução ou não a um fornecedor de algumas peças de carne embaladas a vácuo, que se apresentavam escurecidas, ou seja, amarronzadas. Neste caso, o procedimento correto deve ser. Então, se você se encontrar nessa situação
Imagine que um fornecedor vem entregar um alimento e você, utilizando os conhecimentos que você está obtendo durante o curso sobre as características de cada alimento, como que deve ser cada alimento no momento da recepção, né, do recebimento, você já vai poder aplicar esses conhecimentos aqui nessa questão, tá? Então, a alternativa A. O que você faria? Qual que é o procedimento correto? A. Devolver a carne como forma de proteger a saúde dos escolares e solicitar a reposição urgentemente, uma vez que a cor escura indica que a carne encontra-se deteriorada. Será que essa questão está correta? Então vamos ver as outras. Reclamar com o fornecedor, pois a cor escura da carne deve-se à presença excessiva de sangue retirada da embalagem. O que você acha? Como que deve ser? Qual é a característica das carnes embaladas a vácuo? Questão C. Aceitar a carne, mas providenciar a troca urgente de fornecedor. Será que seria a melhor forma a se fazer? Você recebeu um alimento que não tem característica adequada, você deve aceitar esse alimento, né? Então, vamos continuar. Questão D. Observar a coloração da carne após a abertura da embalagem, uma vez que a cor escura da carne provavelmente deve-se à ausência de oxigênio na embalagem. Essa é a questão correta, a alternativa D, mas vamos ver a próxima. Devolver a carne e comunicar ao nutricionista a necessidade de uma visita técnica urgente ao fornecedor. Então, por que a alternativa D é incorreta, ou é correta, no caso? Observar a coloração da carne após a abertura da embalagem, uma vez que a cor escura da carne provavelmente deve-se à ausência de oxigênio na embalagem. Então, aí que você deve utilizar os seus conhecimentos. O que a gente aprendeu sobre carnes embaladas a vácuo? É normal que carnes embaladas a vácuo apresentem uma cor mais escurecida. Isso é uma característica da carne, porque a carne apresenta uma substância chamada mioglobina, que quando está em contato com o oxigênio, a carne vai apresentar uma coloração avermelhada, mas no caso de carne embaladas a vácuo, esse oxigênio vai ser totalmente retirado da embalagem, e aí a mioglobina, que é uma substância da carne, não vai ter contato com o oxigênio e a carne consequentemente vai ficar marrom, né? Mas quando você passa a abrir a embalagem, esse alimento, essa carne já vai voltando à sua coloração normal, porque daí ela já vai estar em contato com o oxigênio. Então, carnes embaladas a vácuo é uma característica normal se apresentar uma coloração mais escura, uma coloração amarronzado. Não é o caso de devolver ao fornecedor, de realizar visitas técnicas, né? Já basta de você utilizar os seus conhecimentos, os conhecimentos que você tem adquiridos aqui no nosso curso técnico, tá? Então, a gente tem que analisar, primeiramente, antes de tomar alguma iniciativa, antes de tomar alguma atitude, a gente tem que parar e pensar. Opa, será? Como que esse alimento tem que ser, né? Frutas, legumes e verduras devem se apresentar ali todas sem rachaduras, né, professora? Sem machucados, devem estar ali com qualidade boa, né? As carnes, deve ter uma coloração avermelhada, o peixe deve ter olhos salientes e brilhantes, né? Então a gente já tem que começar, né, a usar. Isso, com base nessas informações, professoras, aí é que está o responsável, né, o futuro técnico ou a comissão da escola que é responsável pelo recebimento do alimento, tem que estar atento a essas informações, tem que saber que é para, no ato do recebimento, poder verificar com muita precisão as características do alimento. Foi o que realmente foi retratado na aula anterior. Então, assim, e aí você vai saber disso como? Nas pressas você não vai conseguir, então você tem que ter um momento correto para receber esse alimento e fazer essa análise, porque você é o responsável por esse procedimento.
E isso serve também para conscientizar, que aqui a gente está aprendendo bastante teoria, mas na prática você já vai ter que estar preparado, né? Vai ter que estar apto para todo tipo de situação que pode ocorrer, né? E por isso a importância de você estar sempre revisando o conteúdo, né? Prestar bastante atenção na aula, né? Porque pode ser que algum momento da sua vida profissional, você vai ter que sempre estar utilizando esses conhecimentos, né? Essas técnicas, a técnica dietética, a melhor forma de preparar o alimento, tá bom? Então é necessário que você esteja sempre atento, tá? A todas essas questões que a gente está explicando aqui hoje, né, professora? Com certeza, acho que nas informações que a senhora passou e a professora Caroline também, hoje fechou assim um leque de informações muito importantes para serem, com certeza, inseridas no dia a dia dos nossos técnicos. Isso mesmo. Então, espero que você tenha gostado da aula, tenha aproveitado bastante, né? Quero que você esteja presente com a gente também na próxima aula, trazendo os seus questionamentos, né? Se você ficou com alguma dúvida hoje, você pode tirar também na outra aula, tá certo? Professora, tem alguma consideração da aula? Isso, fazer os questionamentos. Participar nesse momento de interação é um momento de tirar dúvida, ele é muito importante. Pode ser curto o espaço de tempo, beleza, mas assim é um momento que é riquíssimo também para troca de experiências. É interessante que vocês compartilhem as experiências, que às vezes pode ser a dúvida de um colega lá do outro polo, né, que não quis questionar. Então participem. É importante essa participação de vocês. Isso mesmo, é muito importante, tá, pessoal? Não deixe de participar. Então, nós vamos finalizar nossa aula por aqui, né? Desejo você bons estudos e até a próxima aula.